Boa noite, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, professor Erivaldo para mais uma explicação de conteúdo para vocês. E aí nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de equações, tá? E hoje a gente vai ver como aplicar a equação em uma situação diferente, tá? Uma determinada situação, problema, e elaborar também de situações, problemas, equações e resolvê-las, tá bom? Primeira parte que a gente vai ver aqui, nós temos aqui uma situação, problema, onde nós temos que resolver questões desse tipo, tá? Número 1, resolva em que é o conjunto dos números reais, racionais, perdão, as seguintes equações do primeiro grau. Aí, observe que nós temos aí o desenho de uma balança, tá? Essa balança, no caso, ela traz equações para a gente resolver, né? De um lado você vai observar que ela tem uma quantidade de x e um peso, do outro lado a quantidade de x e pesos também. E aí nós precisamos descobrir qual o valor dessa nossa balança, tá certo? Para descobrir o valor dessa nossa balança, nós iremos fazer as seguintes questões, tá? Nós vamos primeiro montar a equação, porque a gente lembra que a equação é uma situação em equilíbrio, né? Então, do primeiro membro nós temos quanto x nós temos aí? É só contar quanto x nós temos, ó. Primeiro nós temos 4x, né? Então 4x. Do outro lado, por sua vez, deixa eu fazer aqui embaixo que ficará melhor. Então 4x, tá? Esses 4x somados com um peso de 5 kg, então a gente vai colocar mais 5. Não podemos colocar o G aí de gramas, tá? Só representa o 5 somente. Do outro lado, por sua vez, nós temos 3x, só contar a quantidade de caixinhas de x. Então 3x somado com 5, 5, 5. O 5 3 vezes, ou seja, a gente pode colocar então mais 15, né? Mais 15. E aí nós temos uma equação pré-definida. O que é que a gente vai fazer aí agora? Vamos resolver essa nossa equação, tá? Primeiro, vamos aplicar a regra. A primeira parte que a gente fez foi equacionar o problema. Equacionado o problema, a gente agora resolve, né? Então, nós temos 4x, passando o 3x para esse lado com sinal invertido, ele vai ficar menos 3x. Do mesmo jeito, nós vamos repetir o 15 e passar o 5 com o outro lado com sinal invertido. E aí nós temos então 4x menos 3 e do outro lado 15 menos 5. Nessa situação aí, nós vamos ter o seguinte, 4x, deixa eu copiar só aqui, né? 4x menos 3x e do outro lado nós temos o peso, né? Que a gente colocou aí na questão, que foi 15 menos 5, né? 4x menos 3x é igual a 15 menos 5. Só copiando de lá para cá, tá? Aí a gente vai fazer o que? Resolve o que nós temos aqui nessa parte da equação. 4 menos 3 aqui é igual a 1. Esse 1 a gente não precisa colocar, então a gente vai direto no x. Então 4 menos 3 é 1, 1x, o x já fica sozinho, ok. E do outro lado, 15 menos 5 é igual a 10. Então nesse caso nós temos que o valor do nosso x lá da balança é igual a 10. E aí nós resolvemos a nossa primeira equação, certo? Tendo qualquer dúvida, é só voltando no vídeo e vai verificando o que a gente fez. Mais um outro exemplo para a gente, tá? Novamente um outro exemplo de balança. Nós temos agora com a letra M. Mudou a letra, mas o jeito de resolver é o mesmo, tá bom? Então nós temos quantos M's nós temos nessa primeira parte? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho então 6 letras M, mais um peso de 10 quilos. Então eu vou colocar mais 10. Do outro lado eu tenho 4 letras M, então 4M. E um peso de 50 quilos, então mais 50. Volto a dizer o que eu falei no exemplo anterior, tá? A letra G ali da questão a gente não coloca, tá? Não escreve essa letra G. Ela não se aplica. Aí montamos a equação. O que é que a gente faz agora? A gente vai
organizar, né? Então nós vamos colocar o 6m aqui, certo? Vamos passar esse 4m que está do outro lado, que eu estou destacando aí, com sinal trocado. Então ele está lá positivo, ele vem para cá negativo, igual. E aí nessa outra parte eu vou colocar o 50, considero ele com o mesmo sinal. E o 10 que está aqui, que eu estou também destacando, passa com o sinal invertido para menos 10. Menos 10. E aí nós temos dessa forma essa parte da equação. O que é que a gente vai fazer aqui agora nesse ponto? Nós vamos simplificar os dois lados, tá? 6m menos 4, 6 menos 4, 2. Então desse lado eu tenho 2m, porque é 6 menos 4. Igual, do outro lado eu tenho 50 menos 10. 50 menos 10 é 40. Eu vou escrever isso de novo ali na frente, tá? Então nós temos 2m igual a 40. 2m igual a 40. Vamos colocar aqui, tá? 2m igual a 40. Aí agora o que é que a gente vai fazer? Simplificar isso aqui, né? Fazendo a parte de isola a letra m. Como a letra m está acompanhada do 2, ele vai passar para cá dividindo, ó. O 2 vem para o denominador, certo? Sempre para o denominador, a parte de baixo da fração. O 40 desce aqui em cima, e aí nós temos 40 dividido por 2. Portanto, m é igual, m, vou colocar aqui, é igual a 40 dividido por 2, m é igual a 20. Então a gente descobriu que o peso da balança de m é exatamente igual a 20, certo? M é igual a 20. E aí descobrimos quanto vale cada peso M que está ali naquela balança que dá essa equivalência. Se você quiser tirar, por exemplo, a prova real para se isso é realmente de fato, tá? Aqui a gente já sabe que a equação ela terminou. Eu só vou mostrar aqui que essa proposição ela é verdadeira, tá bom? Então, para verificar que isso é verdade, a gente descobriu que cada M ali vale 20, tá? Então, se a gente for pensar que de um lado da balança e do outro da balança, nós temos esses dois lados em si, e que um lado da nossa balancinha nós temos um total de 5, 6 M's, tá? Então eu vou ter 6 vezes 20. Então a mesma coisa ser 20 mais 20 mais 20 mais 20. Então eu vou ter 120, que é dos M's, né? Mais 10, certo? Mais 10. Então desse lado aqui eu vou ter 30. 130, né? 130. Porque é 120 mais 10. E do outro lado da balança, tá? Repito, isso aqui já não faz mais parte da nossa equação, tá bom? A equação já encerrou ali embaixo. E do outro lado, por exemplo, se cada M vale 20, eu tenho 4 M's. Então, 4 M's é 80, né? Porque é 20 mais 20 mais 20, ou seja, ou 20 vezes 4 dá 80. Mais o peso de 50 quilos, eu tenho 80 mais 50. O que nos dá um total de 80 mais 50, 130. Aí veja que tem um equilíbrio da balança, né? De 130 igual a 130. O que nos dá o que a gente chama de uma proposição verdadeiríssima, tá certo? E aí, duas aplicações de como isso procede no nosso peso-balança, tá bom? Dando continuidade agora aqui, nós vamos ver como que se aplica em situações problemas, né? Situações problemas. Bom, na letra C aqui nós colocamos o quíntuplo de um número diminuído de 3 é igual ao dobro desse número aumentado de 16. Então, se eu tenho um quíntuplo de um número, quer dizer que, primeiro, o número eu não sei qual é. Se eu não sei qual é esse número, ele vai ser x, né? Porque eu não sei que número é esse. Então, ele é x. O quíntuplo de qualquer número é 5 vezes o número. Portanto, o quíntuplo de um número vai ser igual a 5x. Ok? Diminuído de 3. Quando ele fala diminuído de 3, vai ser o que então? Menos 3. É igual, sinal de igualdade, ao dobro desse número. Então, se o quíntuplo do número x que a gente viu foi 5x, então o dobro, que é 2 vezes, então é 2x.
aumentado que mais 16, aumentado de 16. Ok, então equacionamos aqui, vamos resolver, né? Uma vez que você equacionou, ou seja, transformou isso em uma equação, nós vamos agora organizar e seguir aqueles métodos que a gente já estudou anteriormente. Então nós vamos colocar aqui 5x, passar o 2x para cá com o sinal invertido, né? 2x igual. Mantém o 16 ali e passamos o menos 3 para lá como mais 3. Organizamos aí, agora é só resolver cada membro, tá? 5 menos 2, 3, 3x. E do outro lado 16 mais 3, que é igual a 19. Aí nós temos então, primeiro membro 3x, segundo membro é igual a 19. Como é que a gente vai fazer para resolver? Isolar a letra e fazer divisão, tá? Então vamos isolar a nossa letrinha e dividir. Seguir aqui, né? Então, x é igual a... O número que acompanha a letra, que é o 3 ali, lembrar que ele sempre vai no denominador. Então, o 3 fica ali abaixo. E o 19 é o nosso numerador. Então, eu tenho 19 sobre 3. Chegando nessa etapa aqui, o que é que a gente faz? A gente verifica se o número de cima, o nosso 19, ele pode dividir exato pelo que está embaixo, que é o 3. Se tem como ter essa divisão exata. Caso essa divisão ela possa acontecer, ótimo, a gente faz. Caso ela não possa acontecer, porque um número não é divisor do outro, a gente ou simplifica, se puder, ou então a resposta fica desse jeito. Veja um dado interessante. O 19, ele é número primo. Do mesmo jeito que o 3 também é número primo. Então, como esses dois aqui são números primos entre si, nosso resultado fica 19 terços. Então, a resposta para a nossa pergunta é o quíntuplo do número. O número nosso x lá do começo, né? Aqui, que a gente colocou, ele é 19 terços. E aí, nossa conta se encerra aí. O número ele pode ser fracionado, ele pode ser decimal, ele pode ser um número inteiro sem problema nenhum, tá bom? Então, se você ficou com dúvida em alguma parte, vai sempre pausando e voltando os vídeos, tá? Porque aí você vai compreendendo como que procedeu cada etapa. Vamos para mais um outro exemplo. Nós temos aqui então novamente o triplo de um número menos 32 é igual ao próprio número mais 20. Novamente, eu não sei qual é o número. Então, o meu número, ele é x. Certo? Eu não sei qual é o número, meu número então ele é x. Neste caso, esse x é o que eu vou usar como termo da equação. Ah, professor, mas pode ser só a letra x? Não, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, não somente a letra x, tá bom? Quando ele fala o triplo de um número, então eu vou ter o triplo do número que eu escolhi, que é a letra x. Então, o triplo é 3 vezes, então é 3x. Menos 32 é igual ao próprio número que é o x, né? Ao próprio número mais 20. Ao próprio número mais 20. E aí nós equacionamos, tá? Se você pegar aqui agora e observar essa equação e fazer a leitura lá acima do enunciado, você vai ver perfeitamente que as situações elas se encaixam, né? O triplo de um número menos 32 é igual ao número mais 20, certo? Agora, resolvendo a mesma regra, tá? Organiza cada termo, né? Do seu lado, lembrando que quem muda de lado tem que fazer a alteração de sinal. Depois que organizou, simplifica cada termo, né? Então nós temos 3x menos x é igual a 2, porque eu tenho 3 menos 1, tá? 3x menos 1x é igual a 2x. E do outro lado, 20 mais 32, que é 52, certo? Então agora nós temos a letra, ela está acompanhada de um termo numérico. Nós vamos
isolar a nossa letra x e dividir o 52 por 2. Dividindo 52 por 2, nós temos então de resultado x igual a 5 dividido por 2 é 2, 12 dividido por 2 é igual a 6. Nós temos 56, né? 26 de resultado. E aí nós finalizamos aqui com nossa questão do valor x, né? Então o número inicial lá nosso é 26, né? 26. Ok? Novamente, ficou com dúvida? Volta no vídeo, pausa em cada parte, analise direitinho o que é que a gente fez, como que a gente explicou, tá? Vai sempre pausando, voltando e adiantando para você tirar suas dúvidas, ok? Vamos a mais o próximo exemplo. A soma de dois números consecutivos é 21. Quais são esses números? Dois números consecutivos. Então, se eu for pensar em números consecutivos, eu tenho da seguinte maneira, tá? O primeiro número consecutivo que eu vou ter, eu vou pensar primeiro no nosso número inicial, que é o x, certo? Consecutivo, a gente viu lá em sala ainda, e também ano passado, que é o que vem depois, né? É o mesmo que sucessor. Então, se o primeiro número que eu pensei é o x, o sucessor desse x vai ser x mais 1. X mais 1. Então, eu tenho um número que é x e o consecutivo que é x mais 1. Certo? Lembrar que consecutivo é sempre pega o número que você escolheu e acrescenta 1. Porque é a mesma coisa de sucessor. Ok? Então, agora equacionando isso que a gente fez, nós temos dois números consecutivos. Então, o primeiro número é o x, que a gente fez aqui, né? Mais, que é a soma. O segundo número, que é o x mais 1, que é o consecutivo dele. E a soma desses é 27. Então, equacionamos aí a questão. Então, x mais 1 é igual a 27. A gente lembra aqui também que, em aulas anteriores por vídeo, a gente pediu para que vocês anotassem e escrevessem uma tabela, né, no caderno de vocês. A gente mostrou como fazer essa transformação da linguagem algébrica, da linguagem da língua portuguesa para a linguagem matemática na parte da álgebra. E eu pedi para que vocês escrevessem no caderno de vocês uma tabela para vocês lembrarem. Então, olhar aquela tabela quando for fazer as atividades é importante e vai ajudar muito nessa parte da atividade, tá? Tanto aqui quanto nas atividades impressas. Bom, agora resolvendo aqui nós temos x mais x igual a 27 menos 1. O 1 passa para o outro lado e inverte o sinal, tá? Então nós temos agora 2x, porque 1x mais 1x são 2x, né? E 27 menos 1, 26. Feito isso, novamente, isolamos a letra. Sempre que a letra ficar acompanhada aqui no final, eu preciso isolar a letra e tirar esse valor que a acompanha, tá? Isola a letra e vamos resolver. Então, nós temos aqui que x é igual a 26 dividido por 2 é igual a 13, né? Igual a 13. E aí nós temos o nosso resultado final aqui, né? X é igual a 13. Descobrimos qual é um dos números, né? Como ele fala que são a soma de dois números consecutivos, se a gente for pensar que o primeiro número nosso, ele é, deixa eu colocar ali acima, se a gente descobriu que o primeiro nosso número é 13, então significa que o outro número nosso vai ser o quê? O 14, né? Então os dois números consecutivos nossos serão o quê? O 13 e 14. E que se você fizer a soma, como diz o problema, né? 13 mais 14 vai dar exatamente 27. Por quê? Por causa que nós temos o x e o x mais 1, né? Lá no início, como fez a armação. Tá certo? Bom, então por hoje é isso, né? É só um videozinho curto, rápido, sobre alguns pontos que a gente já debateu, até porque para não ficar repetitivo, que a gente já viu
mais explicações disso em vídeos anteriores. Portanto, se você ficar com dúvida em algum item que a gente fez, você tem esse vídeo, você tem os outros vídeos que a gente postou em aulas anteriores, que estão disponíveis lá no YouTube ainda, também, né? E aí você vai sempre dando uma olhada, verificando e entendendo o conteúdo, tá bom? Por hoje é isso, tá? Dá uma caprichada legal aí nas atividades, façam com cuidado, com maior carinho, tá? Preste bastante atenção, ok? Se ficar com dúvida, encaminhe sua dúvida, não vai acumulando essa dúvida, porque isso é muito importante, tá bom? Tá certo, pessoal? Então, caprichem, até a próxima, fiquem todos em paz e um grande abraço do professor Erivaldo.